Fala aí, pessoal. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o potenciômetro, que é um dos componentes aí que foi utilizado e sempre será utilizado aí em nossos projetos de fonte de bancada. Potenciômetro. O potenciômetro nada mais é do que um resistor de resistência variável. Ele possui esses três terminais. Tá? O do meio é chamado de cursor. Por se tratar de uma resistência, o potenciômetro não tem polaridade. Então, tanto faz vocês começarem a sua ligação desse lado ou desse, vai dar na mesma. O que vocês têm que saber é que o terminal do meio, que está ligado a esse eixo, ele também é chamado de cursor. E é ele quem vai variar a resistência interna do potenciômetro para que vocês possam ter os ajustes aí de tensão e corrente na sua fonte. O potenciômetro ele tem esse nome porque inicialmente ele foi projetado para ser utilizado em botões de volume, né, de aparelhos de som, onde ele regulava a potência, girando esse cursor para um lado ou para o outro, né? Falando eletricamente, o potenciômetro ele equivale a dois resistores em série, né? É como se você tivesse internamente alguma coisa parecida com isso aqui, ó, configurando um divisor de tensão. E o seu valor de resistência total está em 10k ohms. Deixa eu colocar aqui. E o 10k é o valor de sua resistência total, é de 10.000 ohms. É como se eu tivesse dois resistores, né, internamente, né, ligado com essa configuração de divisor de tensão, onde cada um deles equivalesse a 5k ohms, tendo um total aqui de 10. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou chamar de R1 e R2. Né? E aqui no meio, eu teria o que nós vamos chamar aí de cursor. Né? Nesse ponto aqui, eu vou ter aí a divisão dessa resistência, né? Então, nós utilizamos lá nossa fonte com uma entrada de 20 volts. Dentro dessa situação, se eu tenho R1 e R2 com o mesmo valor de resistência, né? Eu vou colocar aqui 5K. Então, o valor que eu teria aqui na saída do cursor nesse momento seria em torno aí de 10 volts. Quando você tem duas resistências do mesmo valor, você divide por 2. Tá? Então, aqui nesse ponto, eu teria aqui 10 volts. Tá? É como se internamente, então, você tivesse essa configuração. E o cursor aqui, ele está nessa posição. Então, quando entrar a tensão aqui por esse terminal, ele vai deixar de percorrer por essa parte interna aqui, que pega metade do potenciômetro, e vai se encaminhar por aqui. E vai aqui em direção ao terra. Então, isso aqui é o cursor estando com o seu eixo aqui no meio. Tá? Como eu poderia também ter o potenciômetro regulado numa outra forma, eu poderia ter também ele assim, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar ele com o cursor nesse ponto. Então eu teria aqui em torno aqui de 80%, né, selecionado aqui da resistência total, e ficaria com esse pedacinho aqui, ó, de 20% sem uso. Então, entrando a alimentação por aqui, eu teria nesse ponto aqui, na saída aqui do cursor, um
valor diferente dessa situação aqui, ó. Aí vocês têm que fazer aquela continha, né? Eu teria que ter, por exemplo, aqui, vamos imaginar 2K e aqui 8K. Seria R1 e R2. Aí nós vamos ter aqui nesse ponto aqui em torno de 4 volts, né? Tem que ser dada aqui as proporções, né, de cada resistor, né? Fazer uma continha rápido para a gente chegar nesse resultado, tá? Isso aí vocês podem ver em outros tutoriais. Mas nós vamos ter nesse caso aqui 4 volts, porque ele regulou aqui a mais ou menos 80%, né, da posição aqui do potenciômetro, né? Como poderia ficar o contrário também, né? Eu poderia ter uma situação onde o meu cursor ficasse aqui embaixo, a entrada continuaria sendo ali por cima. Aqui é nosso GND. Então, nesse caso aqui, ó, eu considerando aqui, dando as mesmas proporções, né, eu teria uma regulagem aqui para 16 volts, né? Porque nesse caso, pessoal, a resistência aqui, ela se torna menor, né? Porque o elétron, ao invés dele percorrer todo esse caminho aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir nessa direção, ele vem aqui e ele só encontra como resistência esse pedacinho aqui, ó. E aí vocês sabem, né, que na lei de Ohms, né, um é proporcional ao outro. Então, como a resistência aqui é pequena, eu consigo ter então a passagem de 16 volts, tá? Aqui é o contrário, aqui eu tenho mais resistência, né? Então, aqui ele vai fazer esse caminho também. Deixa eu pontilhar assim, ó, para vocês entenderem melhor, tá? Ele vai vir aqui, ó, e aí ele vai percorrer tudo isso aqui, ó, direção GND, tá? Então é isso que o potenciômetro faz, né? Ele internamente ele equivale a 2 resistores, formando o que a gente chama de circuito divisor de tensão, mas ele tem essa possibilidade de ajuste, né, de você poder variar a posição do cursor, aumentando ou diminuindo a resistência, né? Existem aí vários tipos, né, de potenciômetros, né? Eu estou utilizando aqui o mais comum, que é o de eixo rotativo. Existem aqueles deslizantes, né, aqueles que utilizam em mesas de som, né, onde ele tem o cursor dado nessa posição. Aí você pode deslizar para um lado e para o outro, né, que vai causar o mesmo efeito. Existem os trimpotes também, que são potenciômetros, são ajustáveis também, mas eles são mais utilizados internamente, né, nos equipamentos eletrônicos. Ele é para trabalhar com um ajuste fixo, vamos dizer assim. Você ajusta e deixa naquele valor. Ele também pode ser ideal para encontrar resistências não comerciais, tá? Se você tem um projeto que necessita de uma resistência, por exemplo, de 38 ohms, aí você não encontra esse resistor nesse valor, você pode comprar esse trimpote. Ele é menorzinho do que o potenciômetro, coloca internamente lá no seu projeto e faz um ajustezinho com uma chave de fenda, né? Geralmente os trimpotes, eles costumam ser quadradinho e o ajuste é como se fosse um parafuso, né? Que aí você vai lá com a chavezinha lá e gira esse cursor aí para poder dar maior ou menos resistência, né? O nome já foi dito, né? Ele vem de uma aplicação prática aí que era da potência a volume, né? Nos equipamentos de som, né? O logaritmo ele tem um comportamento onde o início da sua resistência ele acontece um pouco lento e no final ele vai, a sua trilha, né, vai sendo percorrida mais rapidamente, tá bom? Então, sua resistência é dada em ohms. Caso vocês precisem fazer algum teste, vocês vão utilizar isso, o multímetro na escala de ohmímetro, sempre selecionando o valor
é que cabe o que você espera medir, né? Eu tenho aqui, ó, um potenciômetro, esse aqui ele é de 10K, então eu espero conseguir medir dentro dessa escala aqui de 20K. Essa aqui é perfeita para a gente conseguir medir esse potenciômetro. Então vejam que eu vou deixar desse lado aqui. Eu vou colocar na parte do meio do meu potenciômetro. Ele está agora com 0,28, né? Ó, vamos zerar. Aqui eu zerei. E aqui eu estou subindo, estou aumentando a sua resistência. Ó, passou para 1K, 2, 3 e vai. Ele vai de 0 a 10K, considerando uma tolerância aí de 10 a 20%, tá? Então 9,9 é o máximo que ele bateu aqui. E fechando aqui, tá lá, 0 ohms. É isso que o potenciômetro faz, tá bom? Vocês podem ligar de um lado ou do outro. Lá no projetinho da fonte, nós já utilizamos, né, o nosso primeiro potenciômetro. Na sequência aí, vamos colocar um outro para ajuste de corrente. E aí, vamos na sequência aí colocando os outros componentes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido mais essa aula. E vamos aí na sequência aí do nosso curso. Até mais.